Olá, minha gente, tudo bem? Começando mais uma edição do Espia Aqui Agora. Estou eu por aqui, Johnny Pequeno e também o Geraldo Mendonça, e você acompanha o nosso programa de hoje. Conversando agora com o deputado estadual Tony Gel, eleito pela terceira vez, não é isso? 2018 agora, o deputado estadual mais votado em Caruaru, foi prefeito de Caruaru por 2 vezes, 2 mandatos, e hoje a gente, na oportunidade, vai conversar com o deputado para saber como é que estão os trabalhos nesse momento, deputado, de pandemia, como é que está a realidade. Primeiro, como é que está o senhor? Se cuidando? Seja bem-vindo, viu? Muito boa noite para você, o Elton Duarte, boa noite a Johnny Pequena, Geraldo Mendonça, toda a equipe do Caruaru no Face. Boa noite para Caruaru, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Na verdade, estou me cuidando, sim. Eu estou em quarentena e meu trabalho na Assembleia é por aqui, né? Por este equipamento extraordinário. Né? Deus permite que hoje nós possamos ter essa tecnologia, esses avanços, e nós trabalhamos, e estou trabalhando muito, por incrível que pareça. É uma carga de trabalho violentíssima, porque as coisas têm que continuar andando, as leis têm que ser aprovadas, as discussões continuam. E com muito cuidado, porque esse novo coronavírus, o Covid-19, não é uma coisa fácil, né? Todos têm que se cuidar. Verdade. Pode não ter o contato físico, né, deputado, mas preciso estar resolvendo, pensando nas soluções, né, sobretudo para esse momento tão difícil que a gente passa, né, deputado? Não tenha dúvida, tem que ser assim. E aí, seguindo as regras, né, nós temos que seguir o que a ciência nos recomenda, os médicos que estudaram para isso e que conhecem, né, os virologistas, os infectologistas, eles que conhecem, né, assim, a potencialidade desse vírus. Então, o que eles recomendam, nós temos que seguir. Muito bem. A gente tem uma pauta aqui bem extensa, né, Johnny e Geraldo? Mas eu quero começar com o senhor fazendo a seguinte pergunta. O senhor que foi prefeito de Caruaru por 2 vezes, por 2 mandatos, é um prefeito, inclusive, que tem um reconhecimento como prefeito que fazia uma grande festa de São João. São João de Caruaru ganhou uma grande projeção com o senhor, com uma série de ações, de medidas inovadoras e tudo mais. Como é que o senhor vê, ou seja, hoje são 25, né, 25, daqui a poucos dias seria a abertura do São João, o maior São João do mundo, o senhor que teve a oportunidade de fazer grandes festas, como é que o senhor está vendo isso aí, deputado? Não pode ter aglomeração, não pode ter gente na rua, não pode dançar forró, não pode tocar zabumba, não pode cantar, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu vejo com tristeza, não pode ser de outra forma. O Covid-19 nos impõe uma tristeza enorme para Caruaru, não só para Caruaru, mas para as outras cidades que realizam as festas juninas, especialmente para a região Nordeste, é uma tristeza enorme. Não é? A fogueira sem a alegria de antes, não é? O balão sobe solitário sem alegria, se for o caso, não é? O espocar dos fogos, não é? Sem a alegria do povo na rua festejando. Claro que é uma grande tristeza. Entretanto, nós sabemos de que não vai parar por aqui, não é? De que a vida continua e no próximo ano vamos ter São João, se Deus quiser, e nos anos subsequentes. O importante agora é preservar a vida dos forrozeiros, daqueles que gostam de festejar São João, para que nos próximos anos todos possamos festejar. Deputado, e você considera possível fazer um São João online, como a gente vê aí, Raquel até mencionar que está estudando fazer isso em Caruaru? Olha, é uma novidade, não se sabe ainda como isso pode acontecer, de que forma as pessoas vão receber esse modelo, e de que forma as pessoas também vão, assim, curtir esse São João de forma online. O ideal é que as pessoas fiquem em casa, em família, já convivem em família, sem exagero, mas se puderem assistir ao artista da sua preferência, que está, já é alguma coisa, o São João já não passa em branco. Agora, festa junina, não é, requer aproximação, não é? Dançar xote, baião, forró, não é? Solto, não é muito, não é? Da característica da festa, nem do ritmo, é dançar agarradinho e tal. Nós estamos no dia 25, no momento em que nós estamos
sendo assistidos pelos internautas e a audiência é muito Exatamente. grande e tal. De ontem a 30 dias é dia de São João. De antes de ontem a 30 dias é véspera de São João. Então, não sabemos daqui a 30 dias como é que as coisas vão estar. Tomara que a gente já tenha chegado no pico e já estejamos no chamado platô, não é? E na decadência, na descida, realmente, da contaminação. Deputado, eu queria agora que o senhor destacasse para a gente um pouquinho das suas ações diante dessa pandemia. A gente acompanhou na imprensa e através da sua assessoria também, o senhor destinou uma emenda em torno de R$ 1,5 milhão de reais para a área da saúde e também teve constantes reuniões com empresários, com pessoas de vários segmentos, né? Eu queria que o senhor destacasse para a gente essa emenda, né? Como é que ela vai ser aplicada, como é que o senhor está fiscalizando e também como é que foram essas reuniões e o que é que o senhor pode falar para a gente já de encaminhamento delas. O dever de consciência, eu devo dizer que todos os deputados da Assembleia Legislativa deram sua colaboração. Os deputados de Caruaru, os demais deputados de outras regiões, mas os 49 priorizaram os recursos das emendas que cabem a cada um. Esses recursos foram prioritariamente destinados, modificados, remanejados, podemos assim dizer, para essa urgência do Covid-19, de combate ao Covid-19. Por exemplo, eu procurei remanejar R$800 mil só para a compra de respiradores e prioridade para Caruaru, para os hospitais de referência de Caruaru. Quer dizer, eram recursos que estavam destinados para outras ações. E a maior parte do restante dos recursos, nós modificamos, digamos assim, o objetivo, né, anterior. No caso, todos para a saúde e, obviamente, para que sejam aplicados em ações de combate ao Covid-19. Por exemplo, especialmente, né? Especialmente. As prefeituras podem comprar EPIs, também respirador, se for o caso. Enfim, então, foram essas ações. Agora, além dos recursos destinados para atender a Caruaru e a região do Agreste, porque na hora que instalado um respirador, uma UTI no Hospital Mestre Vitalino ou no Hospital Regional do Agreste, essa UTI não vai servir só, não é, digamos assim, a Caruaru, mas pode servir a Riacho das Almas, a Toritama, a Frei Miguelinho, a Vertente do Lério, a São Caetano, a Agrestina, então, porque são os hospitais de referência da região Agreste. Isso nós fizemos. E, por outro lado, trabalhamos junto ao governo do Estado. Nós tivemos reuniões, assim, eu estou com vocês aqui de forma remota, online. Nós tivemos reuniões com o governo do Estado, com o governador, com o secretário da Saúde. Não é? Então, nós trabalhamos de falar das urgências de Caruaru e do Agreste, das necessidades, das demandas. O Hospital Mestre Vitalino, não é? Além de ter sido reservado uma área, não é, para o Covid-19, um hospital de campanha, não é, construído lá nas imediações para mais 102 leitos, uma parte desses leitos de UTI. Também falamos com o governo do Estado para a compra de UTIs em hospitais particulares de Caruaru, como Santa Efigênia, Unimed, e cobramos mais investimento, porque os hospitais de Caruaru atendem a uma região como um todo, como já falei. Então, o Regional do Agreste está também agora recebendo um investimento para que novos leitos, inclusive de UTI, possam ser providenciados. Agora, a dificuldade é enorme. A gente não pode esconder que há dificuldades, que a cobrança junto ao governo do Estado é grande, mas que há muitas dificuldades, sim. Dificuldade de recursos, até porque os recursos que o governo federal tem que compensar aos estados e municípios estão demorando um pouquinho. Foram aprovados, parece que recentemente agora que o presidente sancionou, então tem uma burocraciazinha, esta semana deve estar chegando, tá? Mas demorou um pouquinho. Eu digo sempre que o iluminado Bezerra de Menezes tem uma colocação dele quando foi consultado em relação a um trabalho que deveria ser feito, que é aquele que achava. Bezerra de Menezes ele foi deputado federal
e um espírita, não é? E um espírito muito deputado iluminado. federal pelo Ceará. Exatamente, pelo Ceará. Então, tem a resposta dele, orientando aos trabalhadores cristãos aqui. Ele diz o seguinte: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E adaptando, não é, para essa nossa realidade, quando a ajuda é muito discutida, normalmente o socorro chega tarde. Deputado, e por conta também, desculpa, Johnny, Pode falar. Por conta também de toda essa burocratização que existe também no setor público, né, deputado? A gente entende, né, acaba a discussão, como você disse aí, a frase do Bezerra de Menezes, perfeita, mas é exatamente isso. E será que, agora eu vou fazer a pergunta para o senhor, será que talvez essa transformação que a gente já começou a passar, ela chegue, de fato, assim, efetivamente, e tende a, de repente, quebrar alguns paradigmas, essa coisa demais as coisas, meu Deus do céu, libera o dinheiro, tem que mandar, os prefeitos estão sofrendo, O que é que o senhor me diz em relação a isso? Não, eu digo que não só no Brasil, mas no mundo todo, tudo vai ser diferente, né? O Brasil tem que correr com essas coisas. A grande dificuldade no Brasil, neste momento, são, assim, as questões ideológicas. Nós temos um presidente da República, não é? E aqui eu não quero fazer nenhuma colocação do ponto de vista político-ideológica, mas como eu convivi com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por 10 anos, e eu fui colega dele, não é? Colega de, assim, de estar conversando como eu converso com vocês aqui, de estar assim, convivência de 10 anos. Dá para você conhecer mais ou menos uma pessoa em 10 anos. Ele sempre foi cabeça dura, sempre foi o estilo dele, e ele não enganou a ninguém. Ele fez a campanha dele do jeito que ele é. Olha, se tem uma coisa que você não pode, na verdade, acusá-lo agora, é de ter sido incoerente, de ter sido uma pessoa na campanha e ser outra. E mudou. No poder. Não, ele é isso mesmo, ganhou a eleição sendo desse mesmo jeito, quem votou nele, votou, sabendo quem era ele, daquela forma mesmo que ele se apresentou na campanha. Mas ele sempre foi cabeça dura. E continua cabeça dura. Então, ele cisma com determinada questão e é difícil mudá-lo. Tá? Bom, por outro lado, você tem os governadores. A grande maioria dos governadores segue as orientações científicas. Bom, é para fazer isolamento social? De que forma? Quanto tempo? Tudo direitinho. Já o presidente, ele tem uma preocupação com a economia. Não é? E tem que ser respeitada essa preocupação dele. Ele diz o que é que vai ser depois. Tá? Mas o depois é o depois. O agora exige uma providência. O agora é salvar vidas. Sabemos que o país vai passar por dificuldades econômicas depois, claro, mas não é só o Brasil. O mundo profunda. Se o mundo todo entrará em recessão, o mundo todo vai ter que se ajudar, não é? O Brasil será ajudado também. Então, mas ele tem essa preocupação. Ele diz: a economia vai estar com dificuldade, vão colocar no meu colo, vão me responsabilizar com o desemprego, outra coisa toda. É o pensamento dele. Mas eu acho que ele não deveria pensar nisso agora, é o que eu imagino. Agora, como ele pensa de uma forma e a maioria dos governadores pensa de outra, fica difícil. Um governador diz: olha, nós vamos fechar aqui a região. Aí o presidente diz: o governador está fechando lá, a culpa é dos governadores. Não, está fechando, mas continua contaminando. Sim, continua contaminando, mas a contaminação seria muito maior se não tivesse tomado determinada providência. Então, essas dificuldades são enormes. Agora, objetivamente, eu queria colocar o seguinte aqui, o Duarte. O mundo será completamente diferente, não voltaremos mais à realidade, porque o problema era a realidade. Esta frase não é minha, é um pensamento de um colega nosso de imprensa, podemos assim dizer, que eu também me considero um membro da imprensa, como radialista. Comunicador. É um indiano. Eu pronuncio assim, Vijay Prasad, o nome dele. Não é fácil de pronunciar, mas é assim que eu pronuncio, um pensador. E ele disse: não voltaremos à realidade, porque o problema era a realidade. E o problema era a realidade, realmente. O mundo estava fora de foco. O mundo estava iludido. Como é que o mundo estava iludido no meu pensamento? Eu penso o seguinte: as grandes potências mundiais se preocuparam muito em produzir equipamentos que matam. E se esqueceram de produzir equipamentos que salvam. A grande potência mundial, os Estados Unidos, se preparou muito em termos de infantaria e se esqueceu de retaguarda para uma guerra diante de um inimigo desconhecido. Então, invisível.
Veja bem, então, essa retaguarda era preciso estar fortalecida porque os equipamentos para matar produzidos, que são muito modernos, não servem para enfrentar esse inimigo. Porque não se mata o coronavírus com canhão, não se mata com fuzil, não se mata com bomba atômica, não se mata com metralhadora, não é? Mas você salva aquele que é atacado por esse inimigo com respiradores, com EPIs, equipamentos de proteção. E os Estados Unidos estavam despreparados porque tudo produzido lá na China. E por que produzido na China? Porque a mão de obra lá é barata e gera mais lucro. Então, a ganância levou ao mundo a estar numa situação muito desarrumada para enfrentar esse inimigo. Então, essa realidade vai mudar. Vai mudar porque a grande potência mundial não vai mais ficar dependente da China nessas questões. Não é? O Japão, a Alemanha, né, por exemplo, a Europa como um todo mundo dependendo desses produtos da China. Isso vai mudar. Então, a realidade será outra completamente diferente. Deputado, e trazendo aqui para a nossa realidade de Caruaru, como é que está essa relação com o governo municipal? Como é que tem sido o seu diálogo com a prefeita Raquel Lira ou com representantes da Secretaria de Saúde, Ordem Pública, para tentar entender como lidar com as demandas que estão surgindo nesse momento? Só fazendo um contraponto, deputado, a gente entrevistou a prefeita Raquel Lira e, na ocasião, ela falou de uma ligação que o senhor fez a ela e que tratou de vários assuntos. Queria que, se possível, o senhor pudesse explanar o que foi tratado, né, nessa ligação e o que pode ser tratado com o senhor, com o governo do Estado e outras entidades para trazer melhorias aqui para a cidade. Ok, Johnny, ok. Geraldo Mendonça e Johnny Pequeno. Eu acho que todos nós, representantes de Caruaru, na Assembleia Legislativa, representantes do Agreste, devemos ter um comportamento que nos leve assim, a interagir com os mandatários municipais. Ainda se eu fosse inimigo, que não é o caso da prefeita Raquel Lira, eu teria por obrigação de me colocar à disposição dela para o que fosse possível, dentro da minha capacidade e dos limites que eu posso atuar como deputado estadual. Bom, então, em meio à pandemia, ela teve algumas dificuldades aí com chuvas fortes que inundaram partes da cidade, áreas mais ali ribeirinhas, não é? Então, e quando há esses acontecimentos, as pessoas humildes são as que mais sofrem, as que moram às margens de córregos, às margens do rio Ipujuca, enfim. E nós sabemos que Caruaru ela é entrecortada por alguns córregos que transbordam, por vezes, né, causando muitos transtornos. E algumas famílias perderam móveis, perderam o alimento que estava em casa, roupas, etc. e tal, e outras questões mais. Então, eu liguei me colocando à disposição dela, em que eu poderia realmente poder auxiliar e interagir junto ao governo do Estado. Como nós sabemos, a prefeita Raquel Lira tem uma posição de oposição ao governo do Estado. Não é? Afastou-se, portanto, da Frente Popular e oposição. Mas, então, me coloquei à disposição. Ela me falou, inclusive, no momento, que essas questões ela estava fazendo um levantamento, etc. e tal, mas que alguns órgãos do governo estavam ajudando, como o Compesa, Corpo de Bombeiros, etc. e tal, estavam ajudando, mas ela estava preocupada também com o crescimento das contaminações em Caruaru do coronavírus. Então, eu perguntei, e aí, em termos de estrutura para o coronavírus? Eu expliquei do Hospital Mestre Vitalino, que estava para ter, digamos assim, o que se diz no inglês, né, um upgrade, ou então um aumento, não é? Das condições da estrutura, da capacidade, etc. e tal. Ela disse, olha, o ideal seria, talvez, algumas UTIs nos hospitais particulares e tal. Bom, então o Estado tem providenciado, tem UTIs compradas na Santa Efigênia, se não estou equivocado, e também no Hospital da Unimed, porque eu falei, entendeu, com o governo, e o governo deu retorno, procurou a prefeita Raquel Lira para tratar do assunto. Eu digo, é interessante que o governo converse com a prefeita, ver o que é possível interagir. E as coisas andaram bem, tá? Nesse sentido, andaram bem. Depois eu voltei a ligar para a prefeita, ela disse, não, o governo me procurou, enfim. E, bom, eu acho que o entendimento anda
assim, dentro do possível, anda bem, entre a prefeita Raquel Lira e o governo do Estado, e o que eu pude fazer, eu fiz e continuo fazendo, estou à disposição. E na altura do campeonato, o objetivo é um só, né, deputado? É atender as demandas da sociedade, da população, independentemente de palanque, até porque, eu acho que já podemos dizer aqui, né, Johnny Geraldo, o senhor é pré-candidato a prefeito de Caruaru, podemos já dizer isso? Não, eu sou um candidato natural, Welter. Eu sabia que, em meio à pandemia, viria essa pergunta, né? Que acaba... Sim, sim. Mas, em meio à discussão da pandemia, viria essa pergunta. Eu sou um candidato natural. Agora, neste momento, eu nem penso, você acredita? Acredito, sim. E pelo meu comportamento, não é conversa, isso é conversa de político. Criou-se, assim, um jargão, de dizer assim, isso é conversa de política. Isso é conversa de política. Né? Um clichê que diz, não, o político diz e a gente fica desconfiado, porque é natural que os jornalistas todos sejam, se não tão céticos, mas meio céticos, né? Então faz parte da profissão, dessa desconfiança e o investigamento e olhar olho no olho de quem está sendo entrevistado, entendeu? E saber se ele está falando a verdade. Eu realmente não tenho me preocupado com isso. Há um colega de vocês, colega nosso, entendeu? Há aproximadamente 2 meses, olha que já faz um tempo. Quando ele me perguntou sobre as eleições, eu digo que não estou preocupado não, até porque eu não acredito que as eleições aconteçam conforme estão programadas. Dizer hoje talvez já seja mais fácil, porque estão discutindo essa questão, mas eu disse lá atrás. E aqui eu ratifico. Eu não acredito que as eleições aconteçam como elas estão programadas, né? Como elas estão definidas na Constituição e na lei eleitoral. Né? Essa coisa das eleições, elas vão se estender, olha, eu não sei. Eu também acho. Se fala em novembro e tal, eu ainda acho prematuro, para dezembro, mas eu não sei como é que essas coisas vão acontecer. Sinceramente, se há uma dúvida de como as eleições vão acontecer, neste momento, a dúvida é muito grande. E aí eu não estou preocupado, mas eu sou um candidato natural, líder de um grupo, né? O grupo entende que eu devo ser candidato, mas não é, sinceramente, hoje minha prioridade. Minha prioridade é ajudar, trabalhar no sentido de salvar vidas, dentro do que eu posso, né? Como um representante do povo de Caruaru e do Agreste na Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor falou aí que é um candidato natural, e o presidente do seu partido, né, o Baleia Rossi, o presidente do MDB, junto com o senador Jarbas Vasconcelos, já deram declarações de que apoiariam uma eventual candidatura do senhor e também entrariam com toda a estrutura necessária para uma campanha aqui em Caruaru. Eu estive com o presidente Baleia Rossi por 3 vezes o ano passado. É uma figura assim, muito simpática e me conhece assim, pelo nome e tal. E estive com ele, estive com o senador Jarbas Vasconcelos e com o presidente do meu partido, que é o deputado federal Raul Henri. 2 das vezes, das 3 que eu estive com o presidente Baleia Rossi, eu estive acompanhado realmente do presidente do meu partido, deputado federal Raul Henri. Conversamos muito. E ele perguntou, e você é candidato mesmo? Eu digo, não sei. Eu sou um candidato natural lá do grupo, mas não posso lhe prometer isso, presidente, hoje, nem definir essa posição. Né? É muito prematuro. Hoje ainda é muito prematuro, na minha opinião, dada a circunstância pela qual nós estamos passando. Tudo é muito prematuro. Agora, há um desejo do presidente Baleia Rossi, há um desejo do senador Jarbas Vasconcelos, há um desejo do presidente Raul Henri, é um desejo do primeiro suplente de senador, que é Fernando Doeri, entendeu? De todo o conjunto do MDB de Pernambuco. Eu sou da executiva estadual do partido, entendeu? Eu sou representante da executiva estadual junto à executiva nacional também. Há um grande desejo, mas é muito prematuro. Hoje é muito prematuro, sinceramente, e confesso, né, mais uma vez a vocês, do fundo do meu coração, digo a vocês, não é minha prioridade hoje. Não é tempo de discutir. Agora não, né, deputado? Não, agora não. A situação é muito dramática, é muito difícil, é muito difícil. Não é? Antes de conversar com vocês, não é? Eu tenho informações também do governo, da coisa, a preocupação. Olha, nenhum governo estadual quer perder receita, fechando comércio, fechando indústrias e tal. Não. Nenhum governador tomaria a decisão de restringir o acesso das pessoas em 5 cidades da região metropolitana, como o governador Paulo Câmara tomou essa posição, né, por prazer. Não é? Ele fez por necessidade, por ter conhecimento da realidade, dos números que chegam para ele.
entendeu? Então, é distanciar o máximo possível a contaminação para ver se não entra em colapso o sistema de saúde no estado de Pernambuco. É essa a realidade. Então, não dá para você fazer política, ficar pensando em política. Se eu estivesse fazendo campanha, assim, como candidato e tal, talvez houvesse uma dificuldade de interagir com a prefeita Raquel Lira. Essa dificuldade não houve, porque ela entende que eu tenho respeitado muito, né, o momento, não é? E as decisões que ela tem tomado em relação ao São João e outras decisões, não é? Eu tenho respeitado. A gente pode interagir, mas eu tenho respeitado. Mas quando você está no calor da campanha, na emoção da campanha, às vezes algo sai fora do tom, né? Isso acontece. Então, graças a Deus, não tem saído fora do tom, porque eu não estou preocupado com a campanha. E de que forma você tem observado, não sei também se você tem entrado em contato, deputado, com os empresários da região, sobretudo do polo de confecções aqui do Agreste, porque a gente tem visto uma preocupação muito grande. Inclusive, na primeira entrevista que nós fizemos aqui do SPI Aqui Agora, muita gente nos comentários mencionava, quando é que a feira volta? A gente da Sulanca tá sem ter o que comer, sem ter como colocar comida na mesa. Como é que vocês têm observado isso através das comissões da Assembleia Legislativa? Eu tive a honra de ter sido convidado para uma conversa franca, bem aberta, com empresários da região, através da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, presidente Luvas. Houve um convite, participei, foi uma conversa muito boa. Nós ouvimos assim, as colocações dos empresários e também eu coloquei para os empresários todas as ações que tenham defendido. O entendimento foi muito bom. É preciso ver o lado de quem está sem poder, não é? Trabalhar, não é? E manter o seu padrão de vida que tinha antes do Covid-19. Tudo isso, não é, entristece a gente, mas essa realidade precisa ser enfrentada. E aí conversamos com os empresários. Por exemplo, o pessoal da construção civil, o Anderson Porto levantou essa questão, porque em alguns estados a construção civil não é, voltou, etc. e tal. E Pernambuco é um dos poucos estados onde a construção civil ainda não voltou, mas são questões que a gente trata junto com o governo para ver. E eu espero que depois desse período agora, dessas medidas mais restritivas na região metropolitana, quem sabe a construção civil não volta, porque a região metropolitana é muito forte na construção civil, mas a região de Caruaru também, não é? Então, tudo isso está anotado em discussões que nós tivemos com os empresários através da Associação Comercial e Empresarial. O deputado, o que é que os empresários têm batido mais na tecla? É realmente a questão tributária, por essas conversas que vocês têm tido? Assim, de tentar ou adiar ou reduzir, questão de ICMS, que o Paulo Câmara já havia anunciado, mas isso, como é que está a preocupação nesse momento, a partir dessa última conversa que você teve com eles? Olha, essa pergunta foi muito boa. Na verdade, foi colocado lá que a preocupação dos empresários é o seu negócio está fechado, não estão vendendo, e terão que recolher impostos que estavam parcelados, por exemplo, né? Parcelados, não impostos de novas vendas, porque as vendas não aconteceram, mas os impostos que estavam parcelados, e sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa para pagar. Por exemplo, o comércio de Caruaru, não é? E quem mora em Caruaru, que tem sua residência, todo mundo, não é, tem IPTU parcelado, por exemplo, em Caruaru. E sem estar recebendo, faturando, recebendo e tendo dinheiro como antes, como pagar, né, IPTU, ISS que estava parcelado, enfim. Em relação ao governo do Estado e ao governo federal também, impostos estaduais e impostos federais, eu os tranquilizei da seguinte maneira. Eu tenho, assim, sabe, a seguinte compreensão, que haverá refis, que haverá uma negociação, entendeu? Porque os governos, tanto estadual como federal, como eles vão apertar o empresariado para pagar o imposto quando eles passaram 60 ou 90 ou 120 dias fechado. Então, é melhor negociar, dividir, ter a esperança de receber do que não receber de jeito nenhum. Nós não podemos, e aí é uma frase que eu coloquei para eles lá, nós não podemos sair de uma situação em que estávamos sepultando tantos CPFs, lamentavelmente,
são pessoas físicas, irmãos nossos, morrendo prematuramente, não é? Saímos desta fase e mergulharmos noutra fase para sepultar CNPJ. Depois de salvar as pessoas, os governos têm que se unir e trabalhar para... Só acender aí, né? Apagou aí, mas tudo bem. Desculpa aqui que Dona Miriam passou aqui e como eu luto muito para economizar energia, aí ela já está automática, apagando tudo que está aceso. Ela esqueceu. É assim mesmo. É home office é assim mesmo. Foi interessante. Mas é bom que é tudo natural, né? Aqui, né? Bom, isso é bom. Então ela está ali rindo. Está ali rindo que apagou para economizar energia, esqueceu, né? Porque eu fiquei escuro aqui também. Mas conclua, deputado. Pronto. Então é o seguinte, nós não podemos sair, né, de uma situação em que tantos CPF estão desaparecendo, infelizmente, nós lamentamos muito, para entrar numa outra fase que é de sepultar CNPJ, não. Então, mas os governos vão ter que compreender a situação. Os empresários gostaram dessa colocação minha, mas é uma crença que eu tenho e que, como deputado estadual, lutarei por isso, né, para que seja assim. Johnny, Geraldo, vamos encerrando já aqui, não é isso? Estão satisfeitos? Tem alguma coisa para colocar ainda para o deputado? Não, acho que foi muito esclarecedora a entrevista, né? A gente conseguiu passear por vários temas e fazer um panorama também da atuação do deputado nesse período de pandemia, que a gente sabe que os entes públicos hoje, os agentes públicos são de fundamental importância para que a gente consiga passar por esse período, né? Por esses tempos difíceis que a gente vivencia. Verdade. Johnny? Tem microfone. Isso, você esqueceu aí. Você fechou e esqueceu de abrir. Essa coisa de home office começou uma obra aqui, não sei o que é que foi, aqui um barulho danado, aí eu mudei. Mas... Tudo bem. Enfim, deputado, muito obrigado, foi bastante esclarecedor. Esse diálogo que a gente está tendo com os representantes públicos, né, os representantes políticos da nossa região, tem sido muito importante, porque a gente vê muita gente perguntando o que é que os políticos estão fazendo e elas querem ter esse feedback e, às vezes, a melhor forma que a gente encontra para fazer isso é tendo um momento assim que a gente discute, que a gente pergunta e tem uma resposta, inclusive num momento assim que acaba sendo até menos formal, né? É menos aquela coisa institucional e é mais uma conversação. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bom, eu que agradeço, né? É uma oportunidade assim ímpar para mim, de poder conversar com o meu povo de Caruaru, né, de toda a região, do Brasil e do mundo, né? Dizer que não devemos ter medo, porque se nós analisarmos a história da humanidade, não é? Eu não sou professor de história, né? Mas um pouquinho, que já li, um pouquinho de experiência, nos diz que é o seguinte: em cada mudança de século, há acontecimentos que chamam a atenção da humanidade. Imagine mudança de milênios. Todos nós, né? Tenho certeza que nenhum aí tem menos de 20 anos, não é? Não. Chegando perto dos 40 já, deputado. Eu não estou brincando. Você não precisa dizer a idade de vocês, nem eu dizer a minha. Mas, olha, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Nós somos privilegiados. Vocês três e eu. E aqueles, não é, que têm mais de 20 anos são privilegiados também. Porque só daqui a 1000 anos é que a humanidade terá uma nova oportunidade que nós tivemos. Vamos valorizar essa oportunidade. Que oportunidade é esta? Nós somos de 2 séculos. Nós nascemos no século XX e estamos vivendo no século XXI. Não é? Mas nós somos de 2 milênios. Nós nascemos no 2º milênio e estamos no 3º milênio. Só daqui a 1000 anos é que a humanidade vai ter essa oportunidade novamente. Então, mudança de século traz novidades, assim, não é? Avanços e outras coisas mais, né? Provas difíceis para a humanidade. Desde que a humanidade é a humanidade, que ela passa por provas difíceis, porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. Tá? Então, são muitas provas. Veja que na mudança do século XIX para o século XX, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Tivemos ali 18, ali já 17, 18, 19, 16, 20, a gripe, chamada gripe espanhola, que foram milhões de pessoas. Veja que não é aquilo que se diz popularmente, em cima de queda coice. Isso. Uma guerra e a gripe espanhola, e a humanidade superou. Pouco tempo depois,
tivemos a Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa, um genocídio, uma coisa terrível. Mas, da Segunda Guerra Mundial, surgiram coisas maravilhosas. Quer queira, quer não, com defeito, com falhas, com tudo, mas nós temos uma ONU que ajuda, não é, muito ali entre as nações na organização. Tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O mundo avançou, veio o avanço da ciência, da tecnologia e, assim, uma série de questões que vieram no século passado, entendeu? A humanidade evoluiu apesar do que aconteceu e superou todas essas questões. Mas lá atrás nós tivemos a Idade Média, entendeu? Com problemas, tivemos a terrível Inquisição, tivemos outras coisas terríveis da humanidade. Superamos tudo isso e chegamos agora, né, no novo milênio, que é o terceiro milênio, não é? Neste novo século, neste novo milênio, estamos passando por essas dificuldades nos primeiros 20 anos, né, que é um quinto deste novo século, não é? E 20 anos do novo milênio. Estamos passando por esses momentos difíceis. Vamos superar e algo de bom virá depois que tudo isso passar, e eu não tenho dúvidas. Eu quero deixar aqui essa palavra de esperança, sabe? De fé, de confiança. O nosso planeta está passando por um período já vem de algum tempo, um período de transformação em busca da evolução, né, para um mundo de regeneração. Atualmente ainda prevalece o mal na Terra, mas quando nós estivermos com um planeta regenerado, vai prevalecer o bem. Então, o bem está lá na frente, um pouco mais na frente. Esse é um trabalho que toda a humanidade tem que fazer, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui nesta conversa. Eu agradeço, né, pela atenção, pelo carinho, tá certo? Mas deixando essa palavra de fé, de confiança, tá? Deus não nos abandona, não nos abandonou. Essa é a primeira coisa que tem que estar na cabeça de todo mundo. Agora, nós vamos fazer a nossa parte, cada um se cuida, não é? Tem que se higienizar, tem que seguir as recomendações da ciência. Qualquer religião que você participe dela, entendeu? Que eu respeito, tá? Se tiver uma dúvida na sua religião, fique com a ciência. Se sua religião tem dúvida em determinado assunto, então fique com a ciência. É assim que tem que ser, tá? Para que, então, nós possamos avançar. Porque a melhor religião é aquela que modifica as pessoas para serem cada vez melhores, né? Então, essa é a melhor religião, aquela onde você se sente bem, onde você se transforma, onde você se renova, não é? E você melhora a cada dia. Essa é a melhor religião, tá certo? Então, mas se essa religião, que é a melhor para você, ela tem dúvidas em relação ao coronavírus, fique com a ciência.